Graça e paz, povo de Deus. O noivo se aproxima. Com esse sentimento, nós vamos começar agora uma série de estudos ou de devocionais no livro de Apocalipse. 22 dias no livro de Apocalipse sobre uma perspectiva pastoral. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, prisioneiro, cativo, na ilha de Patmos. Nesta ilha, João teve revelações, algumas revelações das coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. João diz que em espírito ele foi levado a esse momento e essa revelação. Então, não sabemos se no corpo, se fora do corpo, como também Paulo relata uma experiência como essa. Conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Acreditamos que Paulo estava falando dele mesmo. João também teve uma experiência em espírito, que acreditamos ser uma experiência fora do corpo. Nessa experiência, João trouxe revelações sobre as últimas coisas. E o livro de Apocalipse tem sido conhecido como um livro tenebroso, obscuro, um livro de terror, de medo, de pânico. E, na verdade, o livro de Apocalipse apresenta, sim, um futuro tempestuoso de sofrimento e de aflição sobre a terra. Mas como um marinheiro que está em alto mar e enfrenta uma tormenta, enfrenta uma tempestade, e parece que tudo vai a pique, que o barco vai ao naufrágio, que tudo vai se perder e perecer, de repente, no meio dos relâmpagos, ele vislumbra um lugar, uma terra firme, um lugar seguro. Assim é o livro de Apocalipse. No meio de uma tempestade, no meio de um tempestuoso evento de aflição sobre a terra, tem uma mensagem de esperança. O livro de Apocalipse não é para trazer pânico, mas para trazer esperança e direção. Ele começa, inclusive, dando uma bem-aventurança. Makarios é a palavra grega para bem-aventurados, que é o mesmo princípio lá do livro de Salmos. Bem-aventurado aqueles. Bom, feliz dos felizes. Makarios. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem. Em algumas versões está no singular, aquele que lê, outras no plural, mas no original é no singular, aquele que lê e aqueles que ouvem, por causa da forma como na cultura era lido antes os escritos. Uma pessoa lia e os demais ouviam. Hoje nós temos liberdade, ela se espalha a leitura, e deveria ser essa liberdade acompanhada de uma sede, de um desejo profundo de estudar as Escrituras, de ler as Escrituras. Infelizmente, nós temos acesso, mas esse acesso não se configura em um desejo profundo do conhecimento da palavra, que deveria se configurar. E eu espero que você aumente o desejo por conhecer as Escrituras. Nesse tempo em que a internet tem sido o refúgio de muita gente, eu quero sugerir para você que a Bíblia seja o seu refúgio. Que a palavra de Deus seja o seu refúgio nessa época. Eu sei que nós estamos tão voltados para lives, para aulas como essa que eu estou lhe dando para você assistir, mas não permita que o seu tempo todo seja nisso. Há um refúgio seguro, há um refúgio verdadeiro, e está na palavra de Deus. Por isso João diz assim: eu vi a voz. É interessante que quando ele olha para trás, ele diz: eu vi uma voz. Como é que assim, eu vi uma voz? A gente ouve uma voz. João diz: eu vi a voz. Porque Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Quando você lê a Escritura, ela vai ser tão densa, tão compacta no seu coração, que você não vai ouvir, você vai ver a palavra de Deus se tornando viva, eficaz, concreta na sua vida. Assim nós devemos ler o livro de Apocalipse, assim nós devemos ler todas as Escrituras. É interessante que talvez a palavra que nós podemos usar nesses dias é que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus usou essa expressão várias vezes e eu quero usar ela hoje aqui com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que nós estamos dizendo.
Eu quero dizer para você, leve a sério. O que Jesus estava dizendo com quem tem ouvidos para ouvir, ouça, era exatamente isso. Leve a sério o que eu vou dizer. Leve a sério o que eu estou dizendo. Porque, meus amados, o que a Escritura revela precisa ser levado a sério. Nós estamos tão enganados, tão cheios de informações e de terrores, que, como eu disse no nosso vídeo de convite para esse tempo, a maioria de nós não está preparado para essas emoções, nem fortalecido no seu espírito, porque não tem palavra ainda, mas vai ter. Eu creio nisso. Eu quero dizer para você que no meio dessa tempestade, desse tempo tempestuoso de aflições sobre a terra, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, eu quero dizer para você, há um lugar seguro. Há uma terra firme. Há uma rocha. Há um lugar seguro para firmar os nossos pés. Ele é a rocha. Jesus é a rocha. É interessante que o apóstolo João, aqui no capítulo 1, você deve ler o capítulo 1 todo. Se você ainda não leu, até dá uma pausa aí na nossa aula e depois você volta a ouvir o que eu tenho a dizer. Mas é importante porque você vai entender algumas coisas que eu vou dizer aqui. Jesus aqui é apresentado com 7 títulos diferentes no primeiro capítulo. O número 7 no livro de Apocalipse é repetido 7 vezes. O número 7 quer dizer plenitude, completude, algo que é perfeito. Então, 7 vezes, João usa 7 símbolos. Ele usa as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 estrelas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças e as 7 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança está aqui no versículo 1. O primeiro, Macarios, no grego, que quer dizer feliz dos felizes. Não é só feliz, ele é feliz entre os felizes. Isso quer dizer bem-aventurado. Quando alguém diz assim para você, você seja bem-aventurado, quer dizer, olha, se tem uma categoria de pessoas felizes, eu quero dizer que você vai estar acima dela. Feliz dos felizes. Assim, essa palavra revelada tem uma bênção para aqueles que vão ouvir e ler essas escrituras. Essa é a primeira bem-aventurança das 7 bem-aventuranças que no decorrer dos nossos devocionais nós vamos conhecer. Mas 7 vezes 7, o número pleno da plenitude. E aqui nós estamos caminhando em cima de um conceito pleno, de uma convicção plena, de uma certeza plena daquilo que Deus fez, faz e fará. E é interessante que logo no primeiro capítulo, João e o próprio Senhor Jesus se identifica com 7 títulos, que pelo menos eu não separei, cataloguei em 7. A fiel testemunha, o Filho do Homem, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega e aquele que vive. 7 títulos, 7 menções da pessoa de Jesus Cristo, para deixar bem claro que nós vamos tratar aqui dessa pessoa, desse evento, tudo circula em torno dele. E o mais importante em todo esse evento apocalíptico, no livro de Apocalipse, não é o que vai acontecer, mas do lado de quem você está. Jesus usa isso nos seus sermões, quando ele fala daquele dia do julgamento, em que muitos estarão à sua direita e muitos à sua esquerda. O pior dia para descobrir onde você está é no dia do julgamento final. E alguns estarão lá à esquerda, quer dizer, lugar de separação, aqueles que estão afastados de Jesus. E alguns à sua esquerda vão dizer, mas Senhor, por que nós estamos aqui? Em teu nome nós profetizamos e as profecias se cumpriram. Em teu nome nós expulsamos os demônios e os espíritos foram expelidos. No teu nome nós curamos enfermos e os enfermos foram curados. É interessante que Jesus não contesta, não chama eles de mentiroso, apenas diz, não vos conheço. O pior dia para descobrir que você está do lado errado é no dia do julgamento final.
Por isso eu digo que o importante não é os eventos que vão acontecer, mas ao lado de quem você vai estar. Ao lado de Jesus. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Filho do homem, aquele que vive, e porque vive, pode trazer esperança para nós. Sabe, Jesus diz aqui, João diz aqui que todo o olho o verá. Meus amados, nós como igreja precisamos caminhar para esse tempo em que todos vejam Jesus antes daquele dia. Porque naquele dia haverá choro e lamento. Mas se alguém vê Jesus hoje, quando eu estou dizendo alguém vê Jesus hoje, eu estou dizendo vê pela fé. Eu estou dizendo alguém que se apropria pela fé de Jesus como Filho de Deus. Aqueles que fizerem isso hoje, o verão agora, e naquele dia não lamentarão. Naquele dia estarão felizes, bem-aventurados, marcários de Deus. Eu quero ser um marcário de Deus. E eu profetizo que você também será marcário de Deus. Então João louva o Deus triuno logo no começo. Ele diz, ele menciona aqui no capítulo, do versículo 4 até o versículo 8, ele louva o Deus triuno, ele menciona o Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus triuno, ele levanta uma voz de louvor ao Deus triuno. Nós estamos vivendo um tempo de angústia, sim. Mas sabe, Deus governa a história. Uma das coisas importantes no livro de Apocalipse é essa revelação. Esse soberano dos reis da terra. Soberano é aquele que está acima de tudo, que governa tudo. Eu quero lhe dizer que, às vezes, nós podemos estar no meio de uma aflição, num deserto, talvez como os hebreus que sofreram no Egito, talvez como Jó, que sofreu suas dores e perdas, como a igreja sendo perseguida, como o holocausto judeu, e as pessoas perguntam, onde está Deus? Deus é soberano e ele está sob o controle da terra. Parece que não. Mas eu quero dizer que no meio desse tempestuoso tempo de aflição, ele está revelando um lugar seguro. E esse lugar se chama Jesus Cristo. Talvez a dureza dos homens, ou a nossa própria dureza de coração, tenha nos levado a um lugar de angústia. Mas eu quero lhe dizer que mesmo lá, neste lugar, Deus te encontra. Mesmo lá, neste lugar, Deus te encontra. O Deus soberano, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, mesmo lá, Ele vai te encontrar. O Deus eterno, soberano. O tempo de espera, meus amados, está terminando. Deus está conduzindo a fase final de sua batalha, mas a sua vitória contra o mal. No livro de Apocalipse, nós vemos a mão de Deus dirigindo todos os eventos. Parece que tudo se complica, mas de repente a mão do Senhor darás a vitória contra o mal. Essa é a vitória que Jesus lhe promete. Essa é a vitória que Deus lhe promete. Guarde essas coisas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mesmo que você esteja num lugar inseguro, Deus lhe dará segurança. Mesmo que você esteja no meio de uma tempestade, Ele vai revelar o lugar seguro. Ore comigo. Senhor Jesus, eu confio em Ti e eu entrego os meus sentimentos, minhas emoções e minha vida em Tuas mãos. Recebe agora a minha vida e faz de mim um canal de bênção. Faz de mim um bem-aventurado, um marcários de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.